O verbo italiano andare é utilizado em situações diferentes do verbo português andar. Quantas vezes você falou vado fazer alguma coisa em italiano? Eu, seu professor de italiano, corrigiu você, dizendo que a frase correta não utiliza o verbo andare. Pensando nisso, e sendo esse o erro mais comum na hora de falar italiano nas aulas desta semana, eu trouxe o assunto: como usar corretamente o verbo andare em italiano. E principalmente quando não falar vado a fare qualcosa, vado a fazer alguma coisa. Olá, seja bem-vindo a mais uma mini aula de italiano gratuita aqui da Escola de Italiano para Brasileiros. Eu sou a professora Cristiane e estou aqui para tornar mais simples e eficiente o seu aprendizado de italiano. Toda semana temos 2 vídeos novos que ajudam quem está estudando italiano sozinho e também trazem novidades aos nossos alunos. Para não perder as próximas mini aulas de italiano, confira se você já está inscrito no canal e dá uma tocadinha no sininho para ativar as notificações. Tudo isso é grátis, está logo aqui abaixo do vídeo. Esta semana falamos muito, em praticamente todas as aulas, sobre quando não usar o verbo andare em italiano. Recordo bem que um aluno falou a frase mi alzo e vado a cucinare la colazione. Inicialmente, nós podemos observar que o verbo italiano andare, neste caso, conjugado na primeira pessoa do singular, vado, deveria ser usado apenas em uma situação de deslocamento, ao menos na maior parte das vezes. Sempre tem alguma exceção à regra, né? Quando iremos até algum lugar, e raramente quando iremos fazer alguma coisa. Esquematizando isso, em italiano, andare significa, na maior parte das vezes, deslocamento, movimento, ir até algum lugar. Podendo, claro, ser para fazer alguma coisa. Você se dirige até este lugar com o objetivo de fazer alguma coisa. Já em português, andar ou ir podem ser usados também para indicar que iremos começar a fazer alguma coisa ou alguma atividade. Na frase anterior, mi alzo e vado a cucinare la colazione, também podemos perceber o uso desnecessário do verbo cucinare. Este verbo poderia ser usado para dizer que cozinhamos ovos para a colazione, mas cozinhar a colazione não indica nada, não transmite nenhuma mensagem em italiano, não tendo um sentido real e próprio. Uma frase correta poderia ser mi alzo e cucino le uova per la colazione. Porém, se não for cozido nada, a frase poderia ser assim: mi alzo e preparo la colazione. Caso você queira se tornar um aluno do curso gratuito ou do curso por videoconferência, as inscrições estão abertas neste momento. Você encontra o link para se inscrever também na descrição, logo aqui abaixo do vídeo. Outro exemplo de frase que eu escuto sempre, quando os alunos criam coragem e começam a falar em italiano, é a frase que uma aluna falou justamente ontem: dopo il lavoro vado a andare per via. Quando eu escuto esta frase, a primeira coisa que lembro é que andare via significa ir embora em italiano. E isso me leva a pensar que a pessoa quis me dizer que após o trabalho ela vai embora, que ela vai para casa, que ela volta para casa. Eu tive uma surpresa muito grande quando perguntei quando esses alunos queriam dizer, ainda lá no início, quando comecei a ensinar, porém é uma coisa que todo mundo continua falando até hoje. Qual era a mensagem que desejavam me dizer com essas palavras, com esta frase? O que eles queriam comunicar? Que mensagem desejavam passar para mim, para quem estava escutando eles? Fiquei muito surpresa com a resposta, que era: após o trabalho,
saíam para caminhar na rua. Nós temos um assunto que foi muito discutido em vários vídeos anteriores aqui do canal, que é que os verbos andare e camminare em italiano não são sinônimos, não significam a mesma coisa, não podem ser substituídos um pelo outro. Enquanto o verbo italiano camminare significa caminhar, com os pés, com as pernas, caminhar, movendo as pernas para se locomover, o verbo italiano andare significa ir até algum lugar, não necessariamente caminhando, pode ser de carro, de trem, de ônibus, de avião e de diversas outras formas. Assim, nós podemos dizer vado a Roma, vado a casa, vado da Nicola, vado in palestra, vado al lavoro, vado in discoteca, vado in Spagna, vado in spiaggia. Mas não podemos dizer vado per via ou andare per via. Nem podemos dizer outra frase que escuto muito frequentemente, que é vado per via per 30 minuti. Ou pior ainda, ando per 30 minuti. Porque ando não é a conjugação correta do verbo andare em italiano. Nessa segunda frase dos nossos exemplos, podemos observar também o uso da palavra via, se referindo à rua. Quando alguém está caminhando na rua, claro que concordamos quando usamos a palavra rua como endereço, em italiano dizemos via. Talvez você se lembre de um vídeo que publiquei alguns bons meses atrás, explicando os tipos de ruas que existem em italiano. Todos os links para esses vídeos que estou falando estão na descrição logo aqui abaixo do vídeo. Você precisa clicar em ver mais para ter acesso à descrição completa. Quando queremos dizer caminhar na rua em italiano, devemos usar sempre, sem exceção, o verbo camminare. Para caminhar, a gente diz camminare e diremos camminare per strada. Strada, não via. Assim, a segunda frase dos nossos exemplos fica dopo il lavoro cammino per strada. Algumas outras possibilidades seriam dopo il lavoro cammino un po', dopo il lavoro cammino un poco, dopo il lavoro vado a camminare. Quando esco dal lavoro, vado a camminare. Aqui, nós podemos usar o verbo vado a camminare, porque nós precisamos ir até a rua para começar a caminhar, para começar a nossa caminhada. Mesmo que para chegar até lá a gente vai caminhando, a gente vai sair do trabalho caminhando, a gente vai caminhar até chegar na rua, e aí a gente começa a caminhar, talvez sem direção, simplesmente caminhar como exercício físico. Cammino per 30 minuti. Quando nós falamos de tempo, do tempo que usamos para caminhar, podemos dizer cammino per 30 minuti. Cammino per strada per 30 minuti. Faccio una camminata di 30 minuti. Agradecendo aos apoiadores que tornaram possível a realização de mais este vídeo, você pode se tornar um dos nossos apoiadores e ter acesso a materiais exclusivos. É muito simples, o link está na descrição aqui no vídeo e também no primeiro comentário fixado. Se você aprendeu algo novo com este vídeo, clica no gostei logo abaixo para eu saber. E não se esqueça de compartilhar com os seus amigos e os seus parentes. Desejo a você bons estudos, te deixo aquele super abraço e nos vemos logo com mais uma mini aula gratuita aqui no canal. Tchau!